Fala galera, beleza? Negrada, aqui é o primeiro vídeo de uma sequência de outros vídeos que eu farei apresentando a resolução de diversas questões do Enem, tá certo? Então vamos que vamos. Pois bem, ó, qual vai ser a estratégia? Vocês podem ver aqui ó, o raio-x de matemática do Enem, onde mostra o- os temas que foram mais cobrados, certo? Nas últimas provas do Enem, nesses últimos anos. Vocês podem ver que os temas mais populares, né, os mais cobrados, são os temas que envolvem geometria, escala, razão e proporção, aritmética, funções, porcentagem, gráficos e tabelas e por aí vai. Então, eu vou dar mais prioridade a esses assuntos que são mais cobrados, tá certo? Ah, professor, mas você não vai resolver questões que envolvem notação científica, questões que envolvem trigonometria, matriz? Vou, também vou. Mas como eu disse, é questão de estratégia. Como eu sei que vai cair mais questões envolvendo geometria, então eu vou dar mais prioridade à geometria. Entendeu aí o sentido da coisa? Então, no decorrer dos vídeos, né, das resoluções das questões, vocês vão ver que eu vou dar maior prioridade, né, resolver mais questões que envolvem esses primeiros temas aqui, ó, que estão aqui no ranking, né? Ou seja, mais questões que envolvem geometria, questões que envolvem proporção, escala, funções, porcentagem, gráficos e tabela e assim por diante, tudo bem? Para essa aula, certo? A gente vai resolver agora algumas questões voltadas para a geometria. E quando eu falo geometria, eu estou falando das outras, né, dos tipos de geometrias, que vocês sabem que existe a geometria plana, a espacial e a analítica, tá certo? Então, vamos seguir em frente aqui, ó. Ok, ó, a questão 1 diz o seguinte: uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a. Então, galera, vocês estão vendo que no enunciado ele ofereceu diversas informações importantíssimas, né? Que as barras de chocolates têm um formato ou de paralelepípedo ou de cubo e que elas possuem o mesmo volume, certo? E ele quer saber qual é a medida das arestas do chocolate que tem um formato de cubo. Então, como é que iremos resolver essa questão? Primeiro aqui vamos relembrar o que quer dizer paralelepípedo, o que é um cubo, como é que se calcula o volume de cada um, e assim a gente vai resolvendo a questão, certo? Um paralelepípedo, uma figura geométrica tridimensional, né, que possui três dimensões, a largura, o comprimento e a altura. Ele lembra uma caixa de sapato, uma caixa de chocolate, uma caixa de fósforo, certo? Você vê que ele é formado aqui por seis retângulos, ó, que é a figura planificada, ó, certo? E esses retângulos, ó, é, no total são seis, né? Ó, mas tem pares, né? Três pares de retângulos iguais. Ó. Esse retângulo aqui de cima é igual ao de baixo. Esse retângulo aqui, ó, esse lado é igual ao que está lá do outro lado, né? E esse retângulo aqui de frente, ó, é igual ao que está lá atrás. Então são três pares de retângulos iguais, tá certo? Outra coisa ó, que você deve estar se perguntando o que quer dizer aresta, né? Aresta, galera, é o seguinte, ó, nada mais é que cada lado, certo? De cada face do paralelepípedo. No caso aqui, ó, esse retângulo aqui de frente, ó, tá vendo? Ó? O seu retângulo formado aqui por esses quatro lados, ó, esses quatro lados representam quatro arestas do paralelepípedo, certo? Aí com isso, ó, você pode ver que tem diversas arestas aqui, ó. Tem mais uma aqui, outra aqui, ó.
Por quê? Porque eles representam os lados, né, de cada face do determinado paralelepípedo, tá certo? E outra coisa que você também precisa saber, ó, o que quer dizer vértices, né? Ó? Vértices são os pontos de encontro entre três arestas, no caso aqui do paralelepípedo. Então esse que eu estou aqui pintando agora de vermelho, ó, representa um vértice, né? Ó, ele é o ponto de encontro entre três arestas, ó. Tá vendo? Consequentemente, ele tem outros vértices. Aqui outro, ó. Também representa o ponto de encontro entre três arestas. Aqui outro, certo? Aqui outro. E assim vai, ó. Ao todo ele tem, ó, se tem 4 em cima, tem mais 4 embaixo. Ao todo ele tem 8 vértices, tá certo? Aqui são só alguns detalhes que é importante a gente saber, né? Que com certeza pode ajudar você a resolver essa questão ou outra questão também, certo? Acabei de falar, né, um pouco sobre o paralelepípedo. Agora eu quero falar sobre o cubo. O cubo, galera, é um caso particular do paralelepípedo. Em outras palavras, um cubo também é um paralelepípedo. O que torna ele especial, ó, é que todos os seus lados, ó, são iguais. A largura é igual ao comprimento, que é igual à altura, certo? Então, no caso, ele é formado, ó, aqui a representação planificada, ó, ele é representado por 6 quadrados, né? Ó. Um cubo é formado por 6 quadrados, certo? Um exemplo assim que você já deve ter visto, um dado. Ele representa nada mais e nada menos que um cubo, ou seja, um paralelepípedo, não é isso? Onde todos os lados, né, todas as arestas, melhor dizendo, todas as arestas do cubo, ó, eles possuem o que? A mesma medida, tá certo? Já que no paralelepípedo, ó, ele tem medidas diferentes. Ele pode até ter duas arestas iguais, sei lá, o comprimento igual à largura e tal, ou então a largura igual à altura, mas sempre vai ter uma medida diferente. Isso se ele for um paralelepípedo. Agora, se as arestas, né, se todas elas forem iguais, ó, aí já vai ser um caso, já vai representar um cubo, tá certo? Beleza? Aí é o seguinte, ó, estou apresentando aqui agora como é que se calcula, né, quais são as fórmulas para se calcular o volume de um paralelepípedo e de um cubo. Vocês estão vendo aqui, ó, que se você tem o comprimento de medida A largura de medida B e a altura de medida C, o volume de um paralelepípedo vai ser nada mais e nada menos que o produto, né, ó, ou seja, a multiplicação entre as três dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Então, usando aqui as letras, ó, A, B e C, o volume de um paralelepípedo vai ser A vezes B vezes C, ok? Aí, ó, aqui já posso usar como gancho para poder deduzir a fórmula do volume de um cubo. Como um cubo é um caso particular de um paralelepípedo, ou seja, as medidas das arestas são todas iguais, ó, então posso dizer que o volume de um cubo, ó, vai ser A vezes A vezes A, né? Ó, comprimento vezes largura vezes altura. E A vezes A, ó, é a mesma coisa que A elevado a 3. A medida da aresta é elevada a 3. Essa é a fórmula do volume de um cubo, que se origina, né, ó, através da fórmula do paralelepípedo. Ok? Pois bem, ó, agora que você sabe melhor, né, com mais detalhes, o que é um paralelepípedo e o que é um cubo, e sabe como calcular o volume de ambos, agora dá para a gente resolver essa questão. Como ele falou na questão, ó, o volume da barra de chocolate em formato de paralelepípedo é igual à barra de chocolate com o formato de cubo. Então eu posso dizer que o volume do paralelepípedo, certo? O VP é igual ao volume do cubo, que eu chamei de VC. Aí eu pergunto, como é que se calcula o volume do paralelepípedo? A gente já sabe que precisa multiplicar as medidas das três dimensões, da largura, do comprimento e da altura.
E essas informações, ó, elas foram dadas na questão. Ó. Temos aqui a largura, que é 3, o comprimento, que é 18, e a espessura, né, a altura, que é igual a 4. Então, eu vou calcular aqui o volume do paralelepípedo. 3 vezes 18 vezes 4. Realizando essa multiplicação, vou encontrar 216 centímetros cúbicos. Não esquecer desse detalhe. Ó. Quando é centímetro cúbico, a medida ao cubo é porque você está calculando o volume daquela figura. Tá certo? Agora que eu tenho essa informação, ó, e eu sei que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, eu posso fazer isso aqui, não é? Ó? Eu posso montar essa equação aqui. Ó. 216 é igual a elevado a 3. Tá certo? Agora eu vou atrás da medida da aresta. Aqui eu posso pensar qual é o número que elevado a 3 vai dar 216. Se você tiver assim, uma boa prática de realizar multiplicação de cabeça, né, ou então com papel e caneta assim, e testando, você pode então calcular a raiz cúbica, né? Ó. Temos aqui que a inversa da potenciação é a radiciação. Em outras palavras, se eu tenho que 216 é igual a elevado ao cubo, a elevado à terceira, eu tenho que a medida da aresta vai ser a raiz cúbica de 216, tá certo? Porém, o 216 ó, ele pode ser representado como sendo 6 ao cubo, né? Porque 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216. Aí pronto, ó, usando uma das propriedades da potenciação, eu posso cancelar aqui ó, o índice, né, ó, o 3 aqui do radical, com o expoente aqui do 6. Ó. Então, fazendo isso, usando uma das propriedades da radiciação, isso que é importante, sempre ter uma boa base. A base da matemática são as 6 operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, ok? Concluindo, a medida da aresta da barra de chocolate que tem um formato de cubo, ó, vocês estão vendo que ela vai ser igual a quem? Ó? Igual a 6, certo? Se a medida da aresta do cubo for igual a 6, consequentemente o volume dessa barra de chocolate em formato de cubo vai ser igual ao volume da barra de chocolate em formato de paralelepípedo. Tá certo? Uma questão boazinha, envolveu alguns conhecimentos sobre cubo, sobre paralelepípedo, questão do volume, né? A questão também de você usar seus conhecimentos sobre potenciação e radiciação. É uma questão boa, beleza? Espero que você tenha compreendido aí. Então, vamos seguir para a próxima questão. Questão 2 diz o seguinte, ó. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. Aqui o modelo. Ó. O cubo de dentro é vazio. Isso aqui, ó. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, esse aqui de dentro, mede 8 centímetros. Então, nós temos o seguinte, ó. A aresta do cubo maior mede 12, né? Como o próprio enunciado diz. E o do cubo interno mede apenas 8. A aresta do cubo interno. Aí o que é que ele quer da gente? Ele quer saber qual vai ser o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. Então, para você calcular o volume de madeira que foi utilizado para produzir esse porta-lápis, você pode perceber ó, que você precisa calcular o volume total, esse volume aqui do cubo maior, né, ó, e retirar o volume do cubo menor. É isso, como ele falou, o porta-lápis ele é formado exatamente através da diferença entre o volume do cubo maior pelo volume do cubo menor. Então, calculando essa diferença, você vai encontrar o volume do porta-lápis. Ok? Então, vamos colocar o plano em prática. Ó. Vou primeiro calcular aqui, ó, já sabemos
a fórmula do volume do cubo. Você sabe que a aresta a elevado a terceira, a elevado a 3. Então, calculando aqui o volume do cubo maior, nós temos isso aqui, ó. O volume do cubo maior vai ser 12, a medida da aresta, ó, elevado a 3. Quer dizer o que? 12 vezes 12 vezes 12. Isso vai dar 1728. E o volume do cubo menor vai ser dada como sendo 8 elevado a 3, né? 8 vezes 8 vezes 8 vai dar 512. E para finalizar, o que é que você precisa fazer, né? Você precisa agora calcular a diferença, isto é, realizar a subtração entre 1728 e 512. Calculando essa subtração, você vai encontrar a resposta 1216. Ou seja, o volume de madeira utilizado para confeccionar o porta-lápis vai ser de 1216 centímetros cúbicos. Ou seja, a opção correta, ó, vai ser o item D. Tá certo, galera? Deu para compreender de boa, né? Vamos então para outra questão. A questão 3, galera, ela é interessante que ela não exige cálculo, sabe? Ela não quer um valor específico assim. É uma questão que exige que você saiba o que ele está realmente pedindo ali. É uma coisa mais teórica, certo? Tem questões do Enem que são voltadas para esse tipo de questão, ok? O que é que diz aqui, ó? A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem um formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Aí tem as opções. Será que é a massa? Será que é o volume? Superfície? Capacidade? Comprimento? Então você pode ver aqui a figura, né? Você está vendo aqui os números. Mas o legal, ó, que você não vai precisar, como é que se diz, encontrar nenhuma resposta numérica. Ele quer saber o seguinte: se tu fizer aqui o produto, né, se você multiplicar essas três dimensões aqui, ó, o comprimento, a largura e a altura, o que é que você vai encontrar? Bom, acho que você já sabe, né? A experiência que a gente já adquiriu através das questões anteriores, ó, se você multiplica o comprimento pela largura e pela espessura, né, pela altura, você vai encontrar o que? Vai encontrar a grandeza, volume, tá certo? Então a opção correta dessa questão é o item B, ó. Não exigiu nenhum cálculo, é uma questão bem tranquila, bastava você saber como é que se calculava o volume de um paralelepípedo. Por isso que é importante saber essas coisas, ok? Vamos em frente. Questão 4 também não exige cálculo. O que é que diz aqui? A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Está aqui a figura. Aí ele pergunta, essa figura aqui, ó, é uma representação de uma espécie de revolução chamada de... Aí ele pergunta, será que é uma pirâmide, semisfera, cilindro, tronco do cone, e aí? O que será que essa sombrinha representa? Que figura geométrica essa sombrinha aqui representa? Pois bem, vamos item por item. Primeiro, o que é uma pirâmide. Vocês podem ver aqui, ó, exemplos de pirâmides. Todas elas possuem aqui o vértice superior, ó, que une outros vértices, né, ó, da base inferior. A base inferior, ela pode ter no mínimo 3 lados, ó. Por isso que aqui nós temos uma pirâmide triangular, onde a base é um triângulo. Aqui já temos uma pirâmide quadrangular, então temos aqui o vértice superior, ó, e ele corresponde, né, ó, com as arestas, né, ó, com os vértices da base inferior. Nós temos aqui um quadrado. Aí aqui nós temos agora uma pirâmide pentagonal, isto é, quer dizer que a base é um pentágono, e aqui é uma pirâmide hexagonal. Então, além do vértice aqui superior, nós temos aqui a base inferior, que é um hexágono. Então, a pirâmide ele segue essas características, tá
certo? Tem aqui o vértice superior aqui, ó, que conecta as arestas com os vértices da base inferior. E a base inferior, no mínimo, ela tem que ter 3 lados, ó. Então, por isso que nós temos a base triangular. E aí vai, ó, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal. Vai depender da quantidade de lados que a base inferior tiver, tá certo? Aí você olhando aqui para essa figura, a sombrinha, você tá vendo que apesar de ter o vértice aqui superior, a base aqui da sombrinha é um círculo, né? Ó? E não um triângulo ou um quadrado ou um pentágono. E aí já quebra o formato de uma pirâmide, tá certo? A base aqui precisa ter no mínimo 3 lados. Então já não é o item A, você já pode descartar. Semi-esfera. Esfera você já sabe, lembra uma bola de futebol. Semi vem de metade. Então, semi-esfera é a metade de uma esfera. A metade aqui é a esfera, né? Ó, formato de bila, de bola e tal. Aí você secciona aqui no meio, ó, corta aqui no meio, você vai ter uma semi-esfera. E ela também não representa a sombrinha, tá certo? Agora o cilindro, ó. Tá aqui o cilindro, ó. Ela era associada, né, um exemplo aqui no mundo real, a uma lata de biscoito, um batom garoto, tá certo? Aí você tá vendo que ela é formada, ó, além da região lateral aqui, ó, essa região lateral aqui, ela também é formada por 2 bases circulares, ó, a base inferior, que é um círculo, e a base superior, que também é um círculo, e ambas têm a mesma área, certo? Então isso é o que caracteriza um cilindro: 2 bases circulares, né, a inferior e a superior, e nós temos aqui a região lateral, ó. Aí você forma um cilindro. Aí ela pode ser tanto um cilindro reto retangular, ó, ou seja, ela forma um ângulo reto com a base, ó, como ela pode ser oblíqua, ó. No caso aqui você está vendo que a aresta já está inclinada, né? Ó, essa aresta aqui, ó, tá vendo? Ela está inclinada em relação ao solo. A altura vai ser essa parte que é perpendicular, né? Que forma um ângulo de 90 graus. Mas enfim, em ambos os casos, sendo ela normal, né, ou oblíqua, ela não representa a nossa figura aqui, ó. Tá vendo? Então já descarto o A, o B e o C. Agora nós temos entre o item D e E: tronco de cone ou cone. O cone, ó, pronto, tá aqui ele, ó. Um exemplo na vida real é como se fosse um chapeuzinho de aniversário, né? Ó. Lembra um pouco a pirâmide, ó. Tem aqui o vértice superior, porém a base, ó, o que é que ela é? Ela não é nenhuma figura que tenha 3 ou mais lados. A base aqui, ó, ela é o que? É um círculo, tá vendo? Ó? É um círculo. Então no caso, a sombrinha, ela representa o que? Um cone, né? Ó. O tronco do cone já seria o que? Já seria uma parte, né? Uma parte do cone, ó. Você tem um cone, você secciona ela em um determinado local, ó. Então quando você faz isso, ó, você forma um cone menor aqui em cima, ó. E a parte que sobra aqui embaixo é que nós chamamos de tronco do cone, certo? Que não é o que está representado aqui através da sombrinha, né? Essa sombrinha aqui não representa o tronco do cone, tá certo? Mas sim o próprio cone. Logo, a opção correta, né? A opção que se associa à sombrinha vai ser quem? Ó? Vai ser o item E. Ou seja, a sombrinha aqui representa um cone, tá certo? Bem simples, né? Ó, questão que não envolveu o cálculo, mas exigiu que você entendesse de figuras geométricas. Por isso que é importante saber o que é uma pirâmide, o que é um cilindro, o que é um cone, o que é uma esfera. É muito importante você saber essas coisas, beleza? Vamos para a próxima questão.
Temos aqui agora a nossa quinta e última questão dessa videoaula. O que diz aqui, ó? Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então, nós temos aqui 3 figuras geométricas, certo? Mas todas elas estão planificadas, né? Saíram da geometria espacial para a geometria plana, né? Deixou de ter 3 dimensões para ter apenas 2, ok? Aí ele pergunta aqui, ó, quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então vamos olhar aqui um a um. Ó. Primeiro esse daqui, ó. Se você olhar bem, a gente acabou de trabalhar com ele na questão anterior. Temos aqui duas bases circulares, ó, e essa região lateral aqui, ó, representada por um retângulo. Então, ó, se você juntar, né, fizer aqui a junção de tudo e tal, você vai encontrar o que? Vai encontrar um cone? Nada a ver, né? Você vai encontrar o que? Vai encontrar um cilindro, concorda? Tem tudo a ver, ó. A base inferior, a base superior e a região lateral. Então isso aqui representa um cilindro, ó. Já pode descartar o item B e descartar o item C. Você vai ficar agora entre o item A, D e E, certo? Agora nós temos a próxima figura, ó. Tá vendo? Perceba que aqui tem, ela segue um pouco do padrão da primeira figura, né? Ó, temos aqui duas bases, a inferior e a superior, e essa região lateral aqui, ó. Quando isso acontece, galera, ou seja, uma figura geométrica que segue esse padrão de ter base inferior e base superior e a região lateral, você está diante do que? Está diante de um prisma, tá certo? O próprio cilindro é um prisma, certo? Só que ele é um prisma de base o que? De base circular, né? Ó. A base inferior e superior são círculos. Então o que seria um prisma de base pentagonal? Seria, no caso, ó, quando a base inferior e a superior ambas fossem o que? Fosse um pentágono. Daquela, ó. Tá vendo? Ó? Temos aqui as duas bases, a inferior e a superior, e a região lateral aqui, ó. Essa região lateral, nesse caso, ela é formada por 5 retângulos, tá certo? No cilindro era apenas uma, né? Ó, um cilindro, um retângulo maior, mas ela ainda obedece, ó, tem aqui a base inferior e a superior, e o caso do prisma de base pentagonal segue essa ideia, ó, base inferior, base superior, e a região lateral também é formada por retângulos, no caso aqui são 5. Então, quando isso acontece, ó, você está diante do que? De um prisma. Aí ele pode ser de vários formatos, né? De vários tipos, de base circular, de base triangular, de base quadrangular, de base hexagonal, enfim. Vai depender de quantos lados tiver a figura que representa a base inferior e superior, tá certo? Mas nesse caso específico aqui, ó, nós temos um prisma de base pentagonal, tá certo? Porque tanto a base inferior quanto a superior representam um pentágono, tá certo? E por último, ó, essa outra terceira figura aqui, ó, você tá vendo que se você pegar esses 3 pontos aqui, ó, deixa eu destacar aqui, ó, esse ponto, esse outro aqui, ó, e esse outro, e você juntar esses 3 pontos, você vai formar o que? Aqui em cima, ó, juntando as 3, você vai ter um vértice superior, né? Ó. Imagina aí, ó. Tá vendo? Isso lembra o que? Lembra uma pirâmide, né? No caso vai ser uma pirâmide onde a base, ó, vai ser triangular. Tá certo? Ó. Então essa figura representa uma pirâmide. Então a única opção em que tem aqui na ordem um cilindro, um prisma de base pentagonal e uma pirâmide, qual é o item? É o item A, tá certo, galera? Questão boa, também não exigiu cálculo, só exigiu a sua percepção espacial, certo? Você saber como é que são as figuras geométricas, né, 3D em sua forma planificada. Por isso que é importante dominar um pouco essa percepção, ok? Então espero que vocês tenham compreendido essa aula, espero que vocês tenham aproveitado também.
no próximo vídeo, na próxima videoaula, eu trarei mais 5 questões, tá certo? Então qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu, galera, até a próxima. Falou!